Os Diamantes Fatídicos. Capítulo 2, parte B. Livro 2. Almas atormentadas e sem rumo. Em Palma de Maiorca, sempre inquieto, Manolo, a pouco e pouco, aturdido pela presença dos conflitos que o tipificavam, adicionados aos remorsos que, inconscientemente, alojavam-se-lhe no ser, retomava o hábito infeliz da dipsomania. Passado o período da euforia, com a fuga bem planejada e mais bem executada, sempre gozando os prejuízos que causara à esposa e aos seus familiares, sem mesmo saber por que assim agira, foi sendo consumido pela rotina que decorre de uma vida sem sentido emocional, destituída do vigor do trabalho responsável. Era agora um investidor nos negócios da Bolsa, mantendo a mesma avidez de antes, ambicioso por acumular dinheiro, tornar-se cada vez mais rico, desfrutar das concessões da vida. Sem que Eneida e os seus familiares o soubessem no começo, cuidara de consorciar-se com ela, mantendo a separação de bens, receando sempre ter que os repartir. Desse modo, continuava a louca busca do poder, certo de que, mesmo em face de estar vigorando aquele matrimônio diante das leis da África, a sua esposa não teria como reivindicar a posse de qualquer valor imediatamente, ou mesmo mais tarde. A sua sagacidade seria também a sua ruína, como só é acontecer com os perversos insensíveis. A nova esposa, Olga, rapidamente se deu conta do insucesso que seria o seu matrimônio, percebendo-se na rampa de sofrimentos que viveriam com o tempo. De sua parte, não fora uma escolha por amor. Divorciada, guardava expressivos traumas do primeiro consórcio, tendo experimentado dificuldades de ajustamento à vida solitária. Quando conheceu o moço recém-chegado da África do Sul, deixou-se arrebatar pela sua facilidade de sedução, a sua arrogância acompanhada pela loquacidade quando contava as experiências no continente de onde procedia, permitindo-se o relacionamento. Algumas das suas narrativas, sem dúvida, eram mais fruto da imaginação do que da realidade. No entanto, era divertido ouvi-lo dissertar sobre as experiências que afirmava ter vivenciado no país distante. Mimada pelo jovem pretendente, que a envolvia em afeto, talvez por transferência dos sentimentos entorpecidos de que se sentia objeto e pela necessidade de bem apresentar-se no novo grupo social, ela terminou por ceder à sua corte, aceitando a proposta, algo precipitada, de casamento que lhe fora apresentada. No começo, o relacionamento era rico de ilusões, não faltando os presentes caros, os passeios, as viagens, as noites encantadoras em hotéis de luxo e cassinos repletos de apaixonados pelo jogo. As bodas não foram arrebatadoras, mas bastante significativas. Ele a presenteara com o colar e os adereços de diamantes, que ela pôde ostentar orgulhosamente nas cerimônias civil e religiosa, provocando inveja e encantamento. Tratava-se, sem dúvida, de um conjunto de pedras preciosas, de alto custo e de grande beleza. Por sua vez, Manolo não podia fugir ao fascínio que a joia exercia sobre ele. Antes, inúmeras vezes, trancara-se no apartamento e deixara-se comover pelo brilho frio de cada gema lapidada. Memorizava o engaste de todas e as delicadas formas que compunham. Recordava-se da tradição em torno das joias fatídicas, muito comentadas desde recuadas épocas. Tivesse ou não algum poder mágico, a verdade é que ele não se contentava em apenas contemplar o conjunto, senão também o pegar, avaliar-lhe o peso e sentir-lhe o frio que exteriorizava.
Menos de 6 meses após o casamento, ele solicitou à esposa o privilégio de guardar as peças no seu cofre particular, no escritório, onde realizava os negócios, por acreditar ser mais seguro do que o residencial, de fácil acesso aos bandidos e aos empregados, especialmente os da limpeza, que sempre tomam conhecimento do que existe nos lares onde trabalham. Sem qualquer suspeição, Olga anuiu de boa mente. Ocorre, porém, que ele necessitava emocionalmente de as ter próximo de si, repetindo a façanha da oferta que fizera a Eneida, sem lhas dar integralmente. Quando a sós, fascinado pelas estrelas petrificadas e presas nos engastes fortes e delicados, ocorria-lhe a ideia de doá-las à filhinha quando completasse a maioridade. Ao mesmo tempo, sentimentos controvertidos antepunham-se-lhe, tomando-o de peculiar ciúme. De referência à doce e triste Esperancita, sempre interrogando pela genitora e demais familiares, fora proibida de novas perguntas, porquanto estava informada do acidente que gerara a situação dolorosa, vitimando-lhe a mãezinha, que, segundo o genitor e avós locais, não merecia ser recordada em razão da conduta estranha a que se entregava. Entre mentes, ele continuava sentindo grande ternura pela filha que o acalmava, como se portadora de um magnetismo indefinível que o envolvia. Uma vez em cada mês, ao final da semana, trazia-a do colégio interno ao convívio no lar, quando se sentia menos opresso e recuperava a alegria espontânea, que antes somente conseguia através das substâncias alcoólicas. Nesse breve período, fazia-se gentil, passeando com a esposa e a menina, desfrutando as delícias do banho de mar e comprando quinquilharias com que pensava anular o golpe desferido contra a vida e a alma infantil, separando-a do regaço materno. Como se fosse um inesperado castigo divino, a criança, à medida que se desenvolvia, apresentava os traços, a entonação de voz e alguns meneios muito típicos da mãezinha, cuja imagem ia se lhe apagando na memória, substituída pela bondade da religiosa, que de mais perto cuidava-lhe da severa educação. Momentos havia em que o Facínora, olhando-a, era tomado por um choque nervoso, parecendo rever a esposa trucidada pela crueldade, logo mudando de atitude mental antes de ser acossado pelo remorso. Nas atividades normais, ele continuava o mesmo calhorda, que sempre se utilizava das pessoas de forma que resultasse isso em benefício do interesse pessoal. Tinha a impressão de que todos eram capazes de comprados e logo descartados. Media o caráter dos demais pela débil fibra moral que constituía o seu. Em decorrência, lentamente, associou-se a um grupo de hábeis corretores da bolsa, alguns deles conhecidos como fraudadores e inescrupulosos. As negociatas era o campo em que operavam, especialmente com títulos, sob suspeição e que os golpes da sorte promoviam nos leilões diários. A ciranda, portanto, de lucros e perdas, sempre deixava gordos estipêndios para os manipuladores das ações e de outros papéis valiosos. Concomitantemente, tomando conhecimento do lado podre de muitas fortunas, bem como dos seus possuidores, Manolo não teve dificuldade em penetrar na alta roda das aparências e dos negócios suspeitosos em que muitos se locupletavam. O seu interesse era o de possuir sempre mais e muito mais, pouco se importando com a origem dos recursos que aumentavam as suas rendas. Sem dar-se conta, porém, envolveu-se com um grupo de mafiosos muito bem situados na sociedade local que movimentavam altas somas nas bolsas de Nova York, Paris, Londres,
Frankfurt, Barcelona, Madrid. Tudo parecia transcorrer-lhe maravilhosamente. Mas o tédio, que é um dos mais perversos adversários de todos aqueles cuja vida não se estrutura ou não se mantém em patamar de dignidade com objetivos superiores, começou a insinuar-se-lhe nas paisagens íntimas e, para fugir de si mesmo, aderiu prazerosamente a estroinices dos demais companheiros, passando a desregramentos comprometedores. C'est la vie justificava-se interiormente, sem qualquer sentimento de dignidade. Por consequência, o relacionamento no lar começou a deteriorar-se, tornando-se a convivência matrimonial quase insuportável para ambos os cônjuges. O abuso das substâncias alcoólicas influía-lhe negativamente no comportamento, com acentuada tendência psicótica, o que lhe foi acarretado certo desgaste em razão de ocorrências lamentáveis com os novos amigos, que, apesar de corruptos, sabiam como conduzir-se hipocritamente nos encontros de que participavam, especialmente quando se encontravam presentes os familiares. Essa sociedade, que vive da aparência, responde pelos cânceres morais que tornam o planeta um cárcere de sofrimentos para bilhões de vítimas. Os excessos, atirados fora pelo desperdício da ostentação, a volúpia alucinada que se deriva do egoísmo, os interesses sórdidos e inconfessáveis que são cultivados, tornam-se os fatores que geram a miséria socioeconômica, fruto daquela outra, a de natureza moral, que enlanguece uns e alucina outros, atirando-os na prática dos crimes mais abjetos, nas atitudes de desprezo pela própria e pela vida do próximo, produzindo fugas espetaculares que as drogas não conseguem corrigir, antes mais degradam. E vemos a cultura, a ética, a civilização mergulharem no abismo da dissolução dos costumes, na direção de um futuro sombrio para as gerações novas. Não fossem os sacrifícios de milhões de heróis anônimos ou não, que se entregam com empenho à construção do bem mediante o estudo, o trabalho, as lutas e renúncias pelos ideais de engrandecimento humano, nas áreas da ciência, da tecnologia, das artes, do direito, da justiça, da fé religiosa. E outra alternativa não haveria senão o desespero, conforme sucede com todos aqueles que são frágeis nas suas estruturas emocionais, destituídos de valores morais para os enfrentamentos injustos e absurdos que surgem a cada momento. Esses usurpadores dos bens comuns que a vida coloca à disposição de todos, exigindo que aqueles mais bem aquinhoados atendam aos que seguem na retaguarda do progresso, embora se banqueteiem nas mesas fartas e exóticas, seja no luxo, seja na extravagância, rebolcando-se no inconformismo e na desolação que os tomam, porque, destituídos de propostas dignas para si mesmos, tombam na própria demência que procuram disfarçar. Numa dessas ocasiões, em que o excesso de álcool tornou o jovem balear mais loquaz, ele revelou a alguns dos amigos como a vida lhe havia exigido sacrifícios até chegar àquela situação, bem dizendo, no entanto, haver aplicado uma alta soma na aquisição de um colar e adereços outros de diamantes. Ao enunciar e descrever a joia fascinante, não se conteve e demonstrou a avidez que o atormentava, bem como o amor que o prendia às gemas, despertando cobiça e inveja nos igualmente sórdidos comensais do seu relacionamento. Entre eles, zombeteiro e mordaz, Ramiro Álvares desafiou-o a apresentar o tesouro,
informando que ele blasonava, como é comum a todo novo rico, que compraz em exibir o que não pode comprovar. A vaidade, filha especial da presunção, é grande inimiga do ser humano, porquanto vinculada ao egoísmo, rejubila-se em produzir encantamento com a sua exibição, proporcionando recompensação emocional à insegurança e ao desequilíbrio daquele que lhe é vítima. Essa era também uma das características do comportamento do jovem espanhol. Sentindo-se suspeito de mentira, convidou o comparsa a visitá-lo oportunamente no seu escritório, quando teria ocasião de confirmar o que dizia. De imediato, experimentou estranha repulsa e fundo ressentimento contra o cínico que pretendera desmoralizá-lo. Infelizmente, os execráveis são muito sensíveis em relação às suspeitas dos seus semelhantes, dando campo às reações de animosidade que lhes são habituais. Ramiro Álvares, do mesmo quilate moral de Manolo, era um excelente adversário para uma relação conflitiva.